Alô, alô, Gabi Pontual de hoje é especial com o mergulhador, documentarista e eu diria aventureiro Lawrence Waba. É assim que se fala o seu nome? É, tá bom. Não. Lawrence Waba, eu falo. Waba mesmo. De que origem é, Lawrence? A origem do nome é egípcio, né? Meu avô é egípcio. Eles lá falam Varba, mas a brasileirou ficou Waba. Porque tem um Hzinho no meio. Tem um H no meio e o W, pode ser I ou W. O nome, eu acho que esconde o nome tem tudo a ver com o sucesso da pessoa, acho mesmo. Bom, nós não temos hoje sala de bate-papo, nem eu vou fazer as perguntas que vocês vão mandar. Mas as que foram enviadas anteriormente, sim. E eu vou pedir aqui para uma Malerba da TV UOL soltar algumas imagens que o Lawrence fez do fundo do mar para ler um texto dele mesmo. Solta umas imagens. O mergulho é minha profissão, meu lazer e minha religião. É ali, debaixo d'água, onde eu sinto que faço parte deste universo misterioso e dessa energia que chamamos de Deus. Mas mergulhar a trabalho e a lazer é muito diferente. Quando estou com a câmera, eu controlo as emoções e me concentro na técnica. Luz, enquadramento, movimento. Só curto o momento quando assisto a imagem e ela me satisfaz. Que lindo, hein? Ô, Lawrence, vamos começar pelo básico. Com quantos anos você aprendeu a nadar? Nadar, olha, nem me lembro, Gabi. Acho que desde que eu me dou por gente. Talvez 3, 4, não sei. A primeira vez que eu mergulhei com equipamento, com máscara, com snorkel, eu tinha 7 anos. 7 anos. Agora, você vivia numa cidade de mar, é isso ou não? Não, eu nasci em São Paulo, mas meus pais, meu tio, eles me levavam muito para o litoral, Ilhabela. Desde o tempo que não tinha asfalto nesse litoral, eu sempre ia Búzios, no Rio de Janeiro, muitas partes. Então eu comecei a mergulhar com eles desde criancinha. E eles mergulhavam, então? Eles são apaixonados pelo mar também? Era uma coisa a mais para eles, era mais um lazer que eles faziam na praia. Para mim não, para mim eu comecei e nunca mais parei, né? Tanto que depois eu fiz, com 14 anos de idade, eu fiz o curso de mergulho autônomo, né? Com os 2 cilindros. Com 14... Onde você foi fazer esse curso? Na época era muito diferente, as coisas eu fiz com um pessoal ligado ao corpo de bombeiros, que eram médicos, era uma coisa independente, o mergulho estava começando no Brasil naquela época. E daí com 18 anos eu comecei a dar aula de mergulho, mas hoje é muito fácil, muito acessível. Você dava aula de mergulho onde, por exemplo? Eu dei aula nas principais escolas de mergulho aqui de São Paulo, principalmente no Projeto Aqua, na Scuba Point, Aquadive. São escolas de mergulho daqui, que a gente dava aula em piscina e depois fazia o batismo dos alunos, Ilhabela, Ubatuba, Paraty. Eu fui fazer isso, sabe onde? Onde? Fernando de Noronha. Uma maravilha. Uma maravilha, mas você não sabe que me deu uma dor brutal, mas uma coisa brutal. Eu tentei umas 3 vezes. E só depois que eu soube que quem já teve ruptura de tímpano é desaconselhável, é isso? Aí teria que procurar um médico otorrino para dar uma olhada como é que está a cicatrização do seu tímpano, né? Mas já fazia um tempão, tal, mas enfim, doeu tanto, é uma das frustrações da minha vida. Eu tentei. Mas você dá resfriada, nada disso? Não tava. Eu tentei 3 vezes, aí depois eu desisti, sabia? Fiquei. Olha, qual foi a primeira vez que você percebeu, puxa vida, eu posso prender a respiração no fundo, dentro d'água? Existe uma consciência desse tipo ou não? Para quem vai acabar vivendo de fazer isso? Olha, se acostuma, né? Pergunta de liga mesmo, e de gente profundamente interessada em como é que se vira peixe. Eu não descobri fora, mas eu conto para todo mundo. Mas existem duas modalidades de mergulho. Uma é o mergulho livre, né? Sem equipamentos. Nesse você realmente prende o ar e desce. Antigamente eu treinava bastante mergulho livre, eu cheguei a ficar até 3 minutos e 20 debaixo da água. É muito tempo? É bastante tempo. Não chega a ser um campeão, não é um recorde, mas é um tempo bem bom, assim. Chegava a descer 29 metros em apneia.
Mas depois eu virei, como na gíria do mergulhador, Que isso, lindíssimo, colorido. São corais aí do atol de Bikini, é uma montagem de imagens do mundo inteiro, né? Isso aqui é uma dançarina espanhola, um molusco à noite no Mar Vermelho, no Egito, e aquelas eram as pessoas que vivem lá em volta. Bom, Mas, depois da apneia, que ia descer só com ar que pega na superfície, prendendo a respiração, tem um mergulho autônomo, que é com a garrafa, né? Então, ultimamente eu virei, como diz na gíria do mergulhador, garrafeiro, que é um mergulhador mais preguiçoso, assim, que não tem tanto esforço físico, porque você está respirando normalmente debaixo da água. É uma sensação bem confortável. Você já chegou a conhecer aquelas, eu não sei se existem ainda, aquelas catadoras de pérolas do Japão? Não, existe no Japão, existe também na Polinésia, na região do Tahiti, mas eu não cheguei a conhecer. Não, mas elas têm uma apneia, não uma tem? apneia Fantástico, de fantástico. quanto tempo? Olha, eu não sei dizer em termos de tempo, sei que é uma coisa bem curiosa, que é uma sociedade matriarcal ali, e as mulheres que fazem essa função de buscar as pérolas, e elas também controlam um pouco os clãs, né? Os maridos pescam, fazem outras coisas, mas as decisões comerciais naquelas tribos da Polinésia são pelas mulheres. Ainda mais que você falava, na Polinésia, eu não sei, porque no Japão é uma sociedade patriarcal, absolutamente, né? Mas mesmo lá, as mulheres têm esse poder? Não, eu acho que não. Eu não sei se é. Na Polinésia, sim, na região próxima ao Tahiti. Deixa eu falar um pouco mais da ficha do Waba. Ele faz por trabalho e ganha para isso, imaginem vocês, o que todos nós sonhamos ter por lazer. Ele já visitou mais de 40 países. Os seus trabalhos já foram veiculados em grandes emissoras brasileiras, especialmente o GNT, que é a cabo, e no Fantástico da TV Globo, assim como nos programas da National Geographic. Olha lá você. Essa é uma foca de água doce na Sibéria. Só tiveram 3 equipes do mundo que filmaram esse animal. Chama Nierpa. Nierpa? Essa água aí tá 2 graus, é um gelo, é na Sibéria. Belíssimo. É o Lago Baikal, por incrível que pareça, ele tem 1/5 da água doce do mundo. É o tamanho da Bélgica. Como é que você descobre isso? Como é que você chega lá? Já existe uma troca? Quer dizer, você já viajou tanto que hoje em dia já buscam você para ir visitar esses lugares ou não? Não, existem os 2 caminhos, quer dizer, alguns trabalhos me procuram, né? Principalmente esses canais internacionais, National Geographic, Discovery, se eles vêm fazer alguma coisa no Brasil, na América do Sul, eles acabam me chamando, ou a TV da Argentina vai para a Austrália, me contrata, mas o que eu gosto de fazer mesmo são os meus filmes, onde eu sugiro a ideia, e no caso, por exemplo, essa produção na Sibéria foi por uma série que a gente tinha no GNT, que chamava Dive Adventures, que era um mergulho no mar e no modo de vida das pessoas de um determinado lugar. Então tinha também um lado de antropologia, de cultura, de turismo. E a gente filmou praticamente no mundo inteiro, inclusive nesse lago na Sibéria. A partir de que momento você sentiu que tinha o domínio total da câmera no fundo do mar? Você começou a se interessar em filmar dentro do mar? A partir de quando? Bom, 2 coisas, né? Em relação a filmar debaixo da água, eu comecei quase por acidente. Eu já trabalhava com vídeo desde os 16 anos de idade, eu trabalhei com vídeo, assistente de luz, assistente de câmera e tal, mas foi pura curiosidade, eu trabalhava como instrutor de mergulho lá no Caribe. Esse é também um animal endêmico, é um animal que só existe naquele lago da Sibéria. Da Sibéria? Como ele chama? É um isópode, se não me engano. São nomes complicados, que é um animal que só existe lá. Mas então, daí eu fui quase por acidente, eu trabalhava como guia de mergulho no México, no Caribe mexicano. Vivia lá? Vivi lá uns 7 meses. Que vida! O que é aquilo? A gente vai ficar interrompendo toda hora. Uma conversa de comadre. Né? Também são peixes lá da Sibéria, daquele lago que só existem lá, né? Gente, é impressionante o grau de transparência do local. Água muito clara ali, muito clara. Você aí era guia de mergulho lá? Lá em Cozumel, no México, e daí tinha uma pessoa que filmava os mergulhadores para vender a de vídeo de noite. E eu era o guia. E um dia esse cara ele teve um problema, estava meio resfriado, não conseguiu equalizar, né? Quando você está resfriado você não consegue compensar a pressão. Se aquilo... Ai meu Deus, como é que pra mim foi difícil. Se aquilo de...
solta, prende, solta. E normalmente é automático, né? A maior parte das pessoas não tem dificuldade. Sopra o ar, você sente aqui. É que nem quando está descendo uma serra, a mesma coisa, né? Ou quando o avião está descendo rápido demais. É a mesma coisa, você está equalizando a pressão. Ele não conseguiu, ele me passou a câmera e falou, filma aí. E eu filmei e foi assim, paixão à primeira vista. Eu subi daquele mergulho ciente de que eu tinha achado minha profissão. Assim, É perigoso filmar enquanto dentro do mar, no meio desses animais todos, homem? Olha, você não fica de repente meio desprotegido a partir do momento em que você está totalmente atento a uma imagem através de uma câmera? É que às vezes assim, quando você está atrás de uma câmera, você acaba fazendo coisas estúpidas, né? Isso é a mesma coisa um fotógrafo, um cinegrafista normal, por exemplo, está numa reportagem, começa um tiroteio, o cara atrás da câmera ele se sente seguro para filmar. É a mesma coisa debaixo da água, né? Atrás da câmera, eu sempre falo brincando, o que eu faço quando vem um tubarão muito grande na minha direção, assim? O que você faz? Eu olho pelo viewfinder e ele está pequenininho. Mas esse é o tubarão gigante, tubarão-baleia. Não, todo pintadinho. Todo pintadinho, extremamente dócil. Olha o tamanho dele em relação ao mergulhador. De onde é? Bom, tem em todos os lugares. Um tubarão de águas próximas ao Equador, águas quentes, ele pode ter em qualquer lugar. Inclusive eu filmei uma vez um desses no Brasil, em águas brasileiras. E ele é manso, você falou? Super manso, super dócil, ele chega a 15 metros de comprimento, o tamanho de um ônibus, olha o tamanho da boca dele. E ele só come plâncton, os mergulhadores se aproximam, podem tocá-lo. A boca dele tem 2 metros de comprimento, é maior que o mergulhador. Mas ele não faz absolutamente nada, ele é totalmente dócil. E o que é mais incrível é que ele costuma desviar da gente para não nos atropelar, né? Você vê um animal tão grande e dócil. Agora, você já teve que correr de algum tubarão? Várias vezes. Feroz? Várias vezes. Você já houve um momento que você falou, agora dancei ou não? Algumas vezes, umas 3 ou 4 assim na minha vida, que eu falei, nossa senhora, não... agora foi. Acontece. É uma pergunta delicadíssima, mas pode parecer estúpido, mas tem fundamento. Quer dizer, para um cara ecologista, como eu imagino que você seja, um homem que divulga a natureza, você, além de carregar a câmera, você também anda armado para uma situação dessa dentro do mar? Não, eu não ando armado. Em algumas situações especiais, a gente usa um bastão de metal. Fica choque? Não, porque o choque é muito perigoso, você pode dar um choque sem querer em você mesmo debaixo da água. Essa coisa de campo elétrico, a água conduz muito a eletricidade. Então eu já usei 2 ou 3 vezes, eu carreguei comigo um bastão que tem uma bala de calibre 38, mas nunca precisei usar, e inclusive nem costumo carregar por questões legais, você está indo para outros países, e também não gostaria jamais de matar um animal para fazer uma filmagem. Se você estiver correndo um risco de vida? Olha, sempre me perguntam isso, Gabi, qual a arma que você usa? Se você usa bastão elétrico, Esse é um tubarão feroz. Esse é um tubarão feroz, um mergulho noturno, foi uma das piores situações da minha vida, por coincidência estava falando, e a gente veio parar nessa situação aqui. Até aquele empurrão que o tubarão deu, eu bati nele com bastão de metal. Mas foi uma situação bem complicada. A gente estava fazendo uma alimentação de tubarões à noite na Austrália e eles foram ficando fora de controle. E eu tinha uma sinalização de luz para o barco parar de jogar isca. E eu fazia sinalização de luz e o marinheiro estava distraído, ele continuava jogando. E a gente ficou numa situação que o nosso ar estava acabando e entre a gente e o barco tinham 8, 9 tubarões em frenesia alimentar. A gente encostado no arrecife, se defendendo com bastão de metal. Sabe quando ele faz aquilo assim? Ele está excitado pelo sangue e ele está mordendo até entre eles. E a do tubarão, ele morde e faz assim, é isso? Olha, depende, mas geralmente não é com a mandíbula, normalmente é com o corpo, com a cabeça, né? O dente é bem serrilhado e corta. O que você disse é definitivo, quer dizer, você não pode passar perto de tubarão quando ele está no frenesi alimentar. Eu já tive em alguns frenesis e não é uma situação muito agradável, não. Bom, aí você falou, voltando... voltando, esse é o projeto da arma. Aí a gente usa uma gaiola, esse é o grande tubarão branco, é um dos mais agressivos que tem, né? Daí a gente usa uma gaiola de proteção. Mas voltando à arma, então sempre me pergunta se eu uso gaiola, se eu uso bala 38, se eu uso bastão de choque. Normalmente a arma principal que a gente usa é o conhecimento. É o estudo dos animais, da região e poder prever o movimento deles. Sabe, às vezes como parece, me pintam em algumas matérias, como aquele maluco que chega debaixo da água, dá comida pro tubarão, não é bem assim.
existe todo um estudo de que espécie de tubarão pode ocorrer ali, qual a direção da correnteza, onde eu vou me proteger, e normalmente a gente leva uns bastões de metal com um mergulhador que faz a segurança. Mas um bastão de metal é só... você só encosta e ele vai embora, é isso? Só encosta e ele vai embora. Por quê? Porque ele é um predador de topo, ele não tem o hábito de ser atacado ou de reagirem ao ataque dele. Normalmente o tubarão não vem assim e morde, ele se aproxima, circula, observa. A gente já é um ser estranho com aquelas garrafas que fazem barulho, é grande, é bem maior do que as presas habituais dele. Então quando ele está se aproximando muito, você bate com a câmera ou com um bastão assim de metal, ele costuma se assustar e se manda. Agora me explica então o que acontece com aqueles tubarões no Nordeste, em Pernambuco, que vira e mexe levam perna, braço de surfistas. Bom, tem vários fatores ali, né? Na verdade, assim, a teoria que eu acredito, que alguns pesquisadores, como o Dr. Fábio Azim, da Universidade Federal de Pernambuco, e o Dr. Otto Dadig, da Universidade lá de Santos, eles vêm estudando esses ataques que ocorrem no Nordeste já, e eles têm muito mais autoridade do que eu para falar a respeito, mas o que está comprovado é que é um desequilíbrio ecológico que foi causado pela obra de expansão do Porto de Suape, que alterou o meio ambiente e causou uma reação da natureza, uma reação desses tubarões que estão atacando. Eles não atacavam até ter essa obra, daí fizeram essa obra, mudou o perfil do fundo e eles começaram a atacar. Então eles estão agora estudando para determinar exatamente quais as causas, tá? Tem uma série de fatores, é uma coisa meio longa de explicar, mas basicamente, assim, resumindo a questão, esses tubarões são tão vítimas quanto os surfistas que estão sendo atacados. Entendi. Que eles não estão Eles encontrando... foram atacados, entre aspas. O meio ambiente deles é atacado e eles não estão encontrando alimentação, a área onde eles costumavam parir agora não existe mais, o manguezal foi aterrado. Então tem uma série de fatores ali que fizeram alterações no meio e dos efeitos que causou é que eles passaram a atacar a gente. Agora, mesmo assim, não existe registro de ataque a mergulhador ainda lá, né? Os casos ocorrem contra o surfista, porque o surfista está na superfície, ele não vê o animal. Né? E na natureza, a relação presa-predador, ela é muito marcada pelo elemento surpresa, né? Às vezes, quando você tem um tubarão debaixo d'água, você olha no olho dele, ele fica intimidado. A não ser que ele tenha muita vantagem, seja um animal muito grande, mas normalmente ele fica intimidado pelo olhar, porque ele tenta pegar na surpresa. Então o fato dele estar atacando o surfista, provavelmente antes dele morder, ele deu várias voltas embaixo do surfista, olhou e o surfista não está vendo. Entendi. Esse é um dos problemas. Eu queria fazer essa pergunta antes de fazer um intervalo. O que é morte para você? Morte é a continuação da vida, né? Eu já vi ela de perto algumas vezes, mas não tenho pressa para chegar nela, não. Eu procuro tomar todos os cuidados para não chegar nela, mas sei que, como todos os seres humanos, um dia vão chegar. Fazer um intervalinho aqui, Gabi.ol com Lawrence Waba, faz um pequeno intervalo e já volta. De cada 10 pessoas que batem papo na internet, 7,5 estão no bate-papo UOL. Eu amo a mulher que me corneia com o leiteiro. Sua história é tão triste. Dá vontade de chorar. Eu sinto vergonha de falar. Eu só estou me abrindo porque você não me conhece. O leiteiro. Bate-papo UOL. Tá todo mundo lá. Procuro morena fogosa, caminho loucura. Oi? Oi? O que você tá fazendo? Eu tô esperando meu marido chegar do escritório. Ele disse que tinha uma reunião e ia se atrasar. E você? Eu? Tô aqui no escritório. Falei pra minha mulher que tinha uma reunião e ia me atrasar.
Marcos? Vânia? Seu mentiroso. Calma, Vânia. Você também mentiu. Me disse que era fogoso. Bate-papo UOL. Tá todo mundo lá. Gabi.UOL de volta, hoje especial com Lawrence Waba, que para sua informação, eu falo Waba, é Waba, que prepara programetes sobre animais marinhos para o programa Eliane e Companhia na TV Record. Como é que são esses programas? Como é que é falar para o público infantil? Olha, foi uma experiência muito legal. Começou com um trabalho do amigo meu, do Haroldo Paulo Júnior, que trabalha comigo, que tinha uma série de programinhas de 1 minuto, onde ele usou uns dubladores que faziam vozes dos animais, com imagens reais que ele tinha feito, né? Eu gostei da ideia, junto com ele a gente acabou adaptando, a gente fez 200 episódios, que é muita coisa, de 2 minutos e meio, que chama Histórias da Natureza. Então tem uma narradora, que é a Raquel, que fazia aquela Sherazade, faz ainda lá fez na TV Cultura, agora está na Record. Ela sempre começa assim, era uma vez no fundo do mar, e aí a gente conta uma historinha só com imagens reais do fundo do mar, tentando passar alguma mensagem ecológica, e tem interrupções onde os bichos, com vozes de dubladores de desenho animado, eles fazem comentários e participam da história. Então foi uma linguagem muito bacana, fez bastante sucesso com o público infantil. É muito legal quando você vê a criançada assim, de olho grudado na TV, e a gente aproveita para dar umas mensagens sobre lixo, sobre desmistificar os animais marinhos e coisas assim. Então é uma coisa bem bacana. Ô Lawrence, o Anderson pergunta quanto custa o equipamento de qualidade para um aspirante a mergulhador, e pergunta também se existe uma Associação Brasileira de Mergulho Amador e uma das escolas de mergulho amador que regula a atividade do Brasil. Olha, veja bem, Anderson, né? Viu, Anderson, tem várias coisas a respeito. Existem várias associações, tá? Existe a Confederação Brasileira para a Prática de Desportos Subaquáticos, a CBPDS, e depois existem algumas outras confederações, como a FAD, NAUI, TGIC, são várias siglas de confederações americanas que estão no Brasil, representadas por brasileiros. Você não precisa seguir nenhuma delas em específico. Todas elas têm excelentes instrutores e, infelizmente, todas elas também têm maus instrutores. Então, o que eu sugiro para o Anderson, qualquer pessoa que queira fazer um curso de mergulho, é procurar se informar bem, né? Não vai pelo preço, não. Aquela lá dá curso por R$30, a outra... Não, procura ver a tradição, procura ver quantos anos de mercado a escola tem, qual o currículo do instrutor, ver se é um lugar que se sente à vontade, que se é bem atendido, porque hoje popularizou demais o mergulho, e nessa popularização começou a ter um pouco de escola demais. E cair a qualidade do ensino. Caiu. As tradicionais são as melhores. Então eu recomendo as tradicionais, sem querer desmerecer o pessoal novo, mas é legal procurar o histórico mesmo, ver como você é atendido, o estado dos equipamentos, se informar bem. E o preço do equipamento ele é muito variável, mas tem uma coisa que te ajuda aí, Anderson, é que você não precisa comprar o equipamento de cara. Você pode fazer um curso, só precisa comprar a máscara, o snorkel, que é aquele canudinho, a nadadeira, e o resto do equipamento, a sua escola te cede para você usar, está incluído no preço do curso básico, e aí aos poucos você pode ir comprando ou alugando, né? O próximo etapa seria comprar uma roupa, que é mais confortável, o seu tamanho. Aí tem o colete, o regulador, que é aquele negócio que você põe na boca para poder respirar, e aquilo você pode ir comprando aos poucos ou alugando, né? O meu amiguinho, que está aqui no Verso Camussa do Ceará, participa de todos os meus programas, é meu super amiguinho. Opa, o Ceará, né? O Lawrence Waba ele pergunta para o Lawrence Waba qual o momento mais difícil que você passou no fundo do mar como mergulhador, e pergunta também o que mais o fascina no fundo dos oceanos e mares. Olha, o momento mais difícil que eu passei no mar, na verdade, não foi no fundo do mar, foi na superfície do mar. Uma vez, em maio de 98, eu passei por uma situação, eu lembro direitinho, 28 de maio de 1998, passei por uma situação bem dramática, um pesadelo ao vivo. Não, pior que uma tempestade, a gente ficou perdido, a gente saiu para um mergulho nas Ilhas Galápagos e ficou perdido em alto mar, com ondas de 2 metros, e a gente ficou perdido por 2 horas e 40 minutos, com 15 tubarões à nossa volta,
já fazendo movimentos agressivos. Aquele dia a gente praticamente duelou com os tubarões. Você fala, gente, são quantas pessoas sempre? Normalmente eu trabalho com eu e mais um, ou até às vezes sozinho, mas nesse dia foram 5 pessoas que se perderam. Primeiro um grupo de 4 que estava mergulhando juntos, depois a gente resgatou uma 5ª pessoa que estava perdida no mar, que tinha se separado de um outro grupo que estava mergulhando no mesmo dia. Então eram 5. E tinham 15 tubarões, assim como o cachorro rosna quando vai morder, o tubarão também tem um gestual corporal, né, uma ameaça. E como é que é? Ele costuma inclinar as nadadeiras peitorais para baixo e inclina as costas, que nem um gato mesmo, fica aquela coisa meio torta, como se fosse dar um bote, que nem um elástico, ele se retesa para Aquela caçar. nadadeira fica ali do lado, é isso que estão ali do Isso. lado? É aquilo, Aqui, por exemplo, é. também o tubarão vai morder minha câmera. Isso aí foi em 95 no Havaí. Também foi um susto, já que nosso amigo estava Aquelas perguntando. nadadeiras ali, ele Abaixa e as costas se inclinam. Não vale para todas as espécies, mas vale para a maior parte. Esse aqui está bem escado que está dando comida, né? Esse é um galha branca oceânica, um dos tubarões mais perigosos que existe. Ele deu alguns sustos. Mas aí, voltando àquela história que foi bem pior que essa, a gente ficou perdido no mar 2 horas e 40 minutos com esses tubarões fazendo gestual agressivo na nossa volta, a gente se defendendo com as câmeras, uma correnteza, ondas assim, de mais de 2 metros, então quando subia a onda você parava de ver seus companheiros, olhava debaixo d'água, tubarão debaixo da sua perna, tubarão chegando aqui, desviando, mas eu estou falando assim, a essa distância do nariz da gente, tendo que se defender com câmera, com máquina fotográfica, e a correnteza nos levando rumo às águas costarriquenhas, mar aberto, um lugar que tem super pouco tráfego de navios, e o plano do mergulho era ir para o sul, e a correnteza estava levando a gente para o norte, e a gente pôde ver que o barco estava fazendo as buscas nossas para a direção oposta de onde estava indo. Então foi um sufoco. Medo mesmo. Olha, ali eu achei que, assim, cogitei, assim, a possibilidade de não voltar, sabe? Dava aquele medo de morrer. Falava, meu Deus, será que eu vou ficar aqui derivando e ninguém vai me achar? Só que o que é legal, assim, é o sangue frio, o trabalho em equipe que a gente teve, eu e o Marcelo Staff, que é um oceanógrafo, trabalhou com o IBAMA, foi chefe do Parque Marinho de Abrolhos, é uma pessoa que trabalha muito comigo, também muito experiente no mar, é que nessas horas, um dá força pro outro, a gente tem sangue frio e usa a cabeça, porque você sente o medo da morte, você sente o medo vindo aqui do estômago, dentro do estômago, ele vai subindo, você tem que mandar ele para baixo e usar a cabeça. Se você não usar a cabeça, você não sai da situação. Se você se agoniar, é isso? Se você deixar a sensação de tomar... Na conta, porque você entra em pânico. Você entra em pânico e você não faz nada, você gasta a sua energia. Então, o guia, que era um cara treinado pelo exército equatoriano, conhecia aquelas águas, ele sugeriu uma técnica lá para sair dessa situação que eu achei que era arriscada demais. Então imagina você em alto mar, 5 pessoas, a correnteza levando você para longe, você tendo que tomar uma decisão, começa uma discussão no mar. Nossa. Isso tem que manter o sangue frio, até que uma hora eu falei para ele, olha, o que você está fazendo é errado, se você quiser você vai sozinho, porque a gente vai fazer isso, que era uma outra técnica. Ele queria ir para o mar aberto, para ver se fora da proteção da ilha o barco podia achar a gente. Eu achava mais seguro ir para dentro, tentando escalar a ilha. Você estava certo? Eu estava certo, tanto que a gente está aqui hoje. Se a gente tivesse feito o que ele fez depois, conversei com o capitão do barco, que fez o resgate, e se a gente tivesse feito o que ele fez, a gente teria morrido. Agora, Lawrence, ainda a pergunta do Gilberto, uma curiosidade legítima minha. O que é mais impressionante no fundo do mar? O que dá mais prazer? São as cores, é o silêncio, o que é? Olha, tem muitas coisas, mas o que me dá mais prazer é a interação com os animais. Momentos que parece sonho, que viram realidade. Por exemplo, você ter uma baleia de 15 metros, um bicho de 40 toneladas, encostando a cabeça no seu peito sem se tirar do lugar. Não, isso aconteceu uma vez em, sei lá, 70, 80 mergulhos que eu fiz com baleia. São coisas mágicas. Você imagina um bicho que pesa 45 toneladas, não caberia nesse nosso estúdio, vem, você está ajoelhado filmando ele vem e fala, pô, você é atropelado, você é um caminhão Scania. E vai diminuindo, encosta a cabeça no seu peito sem se tirar do lugar. Você está falando de uma inteligência, é isso? Mais do que inteligência. Inteligência é uma baleia, um golfinho, são animais, olha, no mínimo,
no mínimo, são animais tão inteligentes como um macaco, acima de um cachorro. Então, assim, no mínimo, mas eu acho que é mais. Recentemente se levantou-se a hipótese ou uma afirmação concreta de que os golfinhos não têm nada dos bichinhos mansinhos que todo mundo diz, que na verdade eles são animais violentos com as crias, existe isso? Não. É que a nossa sociedade, a gente tem uma mania maniqueísta de colocar o bom e o mal, né? Então, o tubarão é malvado, o golfinho é bonzinho. Não é, a natureza tem uma série de leis, algumas bastante cruéis. Então não é que o golfinho é mau. Foi feito um filme chamado Dolphins the Wild Side, né, Golfinhos do Lado Selvagem, onde mostrava que em sociedades de golfinhos, assim como sociedades de chimpanzé, ocorrem algumas coisas que aos nossos olhos humanos parecem cruéis. Como, por exemplo, às vezes um grupo de machos, ele praticamente sequestra, entre aspas, algumas fêmeas para fazerem parte do grupo deles, mesmo que elas não queiram, assim. E quando tem a primeira cria, eles matam essa cria, porque eles não sabem se esse filhote é deles ou dos anteriores. Na verdade é uma espécie de seleção natural por variedade genética, mas os chimpanzés também fazem isso. E, quer dizer, são coisas, ou brigas entre machos por uma determinada fêmea, o que é meio raro, porque a maior parte das sociedades da natureza que provavelmente se o homem não tivesse a educação social que tem, repetiria. Eu acho que o homem com a educação social que tem faz pior. Né? Porque daí ele arma maneiras de criar coisas, preciso conquistar aquele território, daí ele mata por algum motivo que não é o instinto da sobrevivência, né? Na natureza se mata por defesa ou por sobrevivência, por alimentação, ou até essas técnicas de seleção natural, mas sempre tem uma função. Nós somos a aberração da natureza, né? O ser humano é o que saiu disso O ser humano chegou ali na beiradinha, mas não deu certo. Pois é, né? Tudo pra dar certo. Não, acho que uma parte deu. Mas não deu. Lawrence, vamos sair do mar, agora vamos pro Pantanal. Você está outra fazendo um trabalho, seu trabalho mais recente para o GNT é no Pantanal, é isso? É um trabalho que, na verdade, o GNT foi um dos parceiros que participou com a gente, né? No Brasil, ele teve exclusividade mundial agora. Pantanal, graças a Deus. Olha lá o Pantanal, que lindo. É maravilhoso. Só para esclarecer, esse foi um trabalho que a gente fez com a Natural History New Zealand, que é uma produtora da Nova Zelândia, é a segunda maior do mundo de filmes de natureza, junto com a HPJ, que é a empresa do Haroldo Pala, um cinegrafista que há 25 anos ele filma e fotografa o Pantanal, o Canal Azul, que é a minha produtora, o GNT e Explorer. Explorer é da National Geographic, a parte de distribuição da National Geographic. Então tiveram vários parceiros para poder fazer esses dois filmes, onde a gente ficou quase durante 7 meses indo direto ao Pantanal para poder documentar todo o ciclo de vida dos animais. E esse filme está passando no GNT e vai passar em 130 países, inclusive no canal americano da National Geographic. Maravilha. Esse foi uma conquista profissional. Eu estava vendo ali o carradume. De que tipo de que peixe é? Eu esqueci o nome desse peixinho, mas o que está acontecendo aí nessa sequência é que o Pantanal começa a secar e começa a ficar mais rasa algumas lagoas. E esses peixes, eles precisam sair dessa lagoa, porque o nível de oxigênio está ficando baixo, a água está muito quente, ele precisa sair por uma cachoeira lá. E quando ele tenta subir a cachoeira, os jacarés, na síntese do povo brasileiro, né, em vez de gastar energia correndo atrás, eles vão lá, se posicionam e esperam que o peixe venha para a boca dele. É uma coisa sensacional. Olha, parece uma represa. Eles fazem. E ele nem se dá o trabalho de tentar atacar os peixes. Ele vai lá, abre a boca, o peixe começa a subir a cachoeira, não aguenta e cai sozinho na boca dele. É fantástico isso, né? É totalmente macunaíno. Agora, falando de preservação, a preservação tem sido bem feita? Aonde? A preservação da região, no Pantanal. Olha, o Pantanal, ele é um ecossistema muito frágil, tá? Ele tem se defendido naturalmente por causa do ciclo de cheia e seca, que impede uma colonização muito violenta pelo homem, né? Existem pessoas muito sérias, como o pessoal da Sodepan. Agora é quando está secando mesmo o Pantanal e os peixes estão já morrendo, né? O Pantanal tem uma coisa linda, um ciclo de vida e morte, ressurreição, que quando seca, né, morrem todos os peixes, vira um banquete para os urubus e tal.
E essas algas que também morrem e os peixes, eles em decomposição, eles servem como adubo para crescer as plantas secas. E aí vai ficar seco um tempão, até que a chuva vem, afoga as plantas secas e elas acabam servindo de adubo para nascerem as algas quando se alaram. Todo ano. Então o grande segredo para preservar o Pantanal é se respeitar o ritmo das águas, né? Então existe um projeto que ameaça muito o Pantanal, que é o projeto de construção de uma hidrovia que ia mudar o curso do rio Paraguai, para transformar ele mais fundo e tirar algumas curvas para ele se tornar navegável. Só que esse fato de ser um rio todo sinuoso, assim, cheio de curvas, ele vai segurando a água. Então a água demora meses para escorrer de todo o Pantanal, até que ele seca, e daí tem aquele período de 2, 3 meses, que é o período da seca, os animais aguentam até que vem a nova chuva e começa a explosão de vida. Se você faz um projeto que altera esse curso das águas, a água drena mais rápido, o Pantanal seca mais rápido, a seca fica mais longa. Então parece que agora eles estão encontrando alternativas, que é com a tecnologia de usar barcos mais modernos que possam transportar o que eles forem transportar no Pantanal, sem ter que mudar o curso do rio, que aquele projeto era uma atrocidade contra um patrimônio, agora é patrimônio mundial, né? E como evitar o turismo predatório, por exemplo? Esse é um outro problema legal, bem que você lembrou, que eu esqueci. Eu acho que tem um outro problema mesmo. O Pantanal, ele vale pelo turismo de você ver as belezas dele, de você ver os animais, de repente pescar um peixinho para comer lá. Agora o que acontece é que muita parte do turismo que vai para o Pantanal, o pessoal que quer pescar e trazer o peixe para casa, trazer o peixe para São Paulo. Ou para São Paulo, ou para outras partes e tal. Eu acho que não comporta, entendeu? Acho que o Pantanal ele devia ficar restrito, consome o peixe que pescou lá, mas mudar um pouco a mentalidade, sabe? De ficar tirando tudo de lá, tirar os peixes de lá. Acho que dá para fazer aqueles programas de pesca e solte, embora eu sou contra também esses programas, mas pelo menos é menos mal, não mata todos os animais. E dá para curtir o Pantanal, ver as belezas dos animais. É um lugar, ao contrário da Amazônia, onde a floresta é fechada e os animais se escondem, você visita o lugar e não consegue vê-los. O Pantanal ele é aberto, né? Então você tem chance de ver vários animais, cervos do Pantanal, jacaré, sucuri, aves são 650 espécies, e até às vezes tem a bênção que é encontrar a onça pintada, que é muito difícil. Você já encontrou? Eu tive esse privilégio, é uma das sensações mais maravilhosas que eu tive na minha vida. Por quê? Assim. Por causa da beleza? Beleza e poder, né? A gente viu a onça matando um jacaré a 5 metros de distância da gente. A gente estava num barco, numa manhã, indo fazer um mergulho e eu vi assim, uma coisa batendo na água e não dava para ver direito o que era. Quando a gente se aproximou, era a onça pegando o jacaré na jugular. A onça ganha qualquer coisa. É mesmo? Porque é o animal mais forte, mais poderoso. Ela mata o jacaré com a facilidade que a gente mataria uma barata, assim, impressionante. Não tem... Era um jacaré grande, de 1,70 m, a onça pegou ele aqui no pescoço. Eu falei jugular, mas não sei se jacaré tem jugular. Tem até aquela piada, né, que não sabe se jacaré tem pescoço, se ele é um pescoço só, não sei só. Então, muito menos, não sei se tem jugular. Mas a onça está pegando aqui, nessa região dele, e arranca ele para fora da água com uma facilidade incrível. E aí você viu isso, quer dizer, você estava próximo, ela viu vocês? Viu. Teve um momento que foi, assim, estava aproximado num barco, estava eu, o cinegrafista e o operador de som, que estava na frente, o Rubens. O operador de som, ele estava a 4 metros da onça. Eu estava pilotando o barco, tentando não assustar a onça, o cinegrafista com tripé, tem a cena aí. Você chega logo, mano. Tá vendo a sequência? Tá, vamos ver se eles acham a cena. Tá lá pra trás da fita. Mas aí a gente foi aproximando, eu fui pilotando o barco, aproximando, ela já estava na água, né, com a pata sobre o jacaré. E num determinado momento, a gente se aproxima um pouco, ela levanta e olha no nosso olho. E é uma coisa? Nesse momento, quer dizer, eu estava atrás, ele tinha um cinegrafista com tripé, tinha um operador de som com microfone, e eu ali atrás do barco no motor. Quer dizer, ainda tinha 2 pessoas na frente. Agora o operador de som, o Rubens,
Ele ficou a 4 metros da onça, a onça olhando no olho dele. Ele é baladão. Ele tem muita experiência no mato, muito calmo, não se mexeu para não assustar o animal, não provocar uma reação, ele não se mexeu, mas eu pude ver ele usando uma medalhinha com uma planta, ele tá beijando a medalhinha assim, congelado. Aí ela pegou o jacaré de novo pelo pescoço, puxou pelo mato e foi comer longe da gente. Quer dizer, é uma cena bem rápida, mas... Agora, a gente falou um pouco, você falou sobre o turismo, né, turismo predatório, e eu quero falar do turismo predatório outro. Esses lugares por onde você passa são preservados da predação, do lixo, da desmatamento, etc., ou não? É muito variado, tá? Depende do lugar, acho que tem lugares, por exemplo... me fugiu o exemplo agora. Não, tem lugares muito conservados, alguns lugares têm trabalhos muito sérios de preservação, mas todos enfrentam problema. Por exemplo, o Galápagos, que é um lugar super preservado, tem um esforço muito grande, entidades mundiais, o patrimônio da humanidade, ele sofre uma série de problemas, como por exemplo pesca ilegal de tubarão, algumas comunidades que se recusam a obedecer às leis ambientais. Então é difícil preservar a natureza. E eu acho que o ecoturismo, ele vem como uma alternativa muito boa para preservar, porque na verdade o ser humano só vai preservar algo quando esse negócio preservado valer mais do que desmatado. Então dar um exemplo, por exemplo, a região de Cozumel, um exemplo bom lá no Caribe. Lá o fundo do mar ele era detonado, tinha muita pesca, chegou no início dos anos 70, tinha muita pesca, muita coisa assim. De repente virou parque nacional e as mesmas pessoas que eram pescadores, que às vezes até pescavam com bomba e tal, foram contratados para ser guias de mergulho e começaram a ter um padrão de vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor, passaram a ganhar mais. Então hoje o turismo de mergulho dá uma alternativa econômica e social para aquela região muito melhor do que a pesca dava antes. Então hoje lá é uma região prosperosa. A partir do momento em que eles adquirem a consciência de que a vida deles melhora, a proporção em que o meio ambiente deles é melhor também, aí é que não se depreda. Exatamente. Um exemplo aqui no Brasil é o Projeto Tamar, que fez um trabalho muito sério de preservação de tartaruga. Essa aqui é a sucuri. São imagens do Haroldo, esse cinegrafista que filma e fotografa o Pantanal 20 anos. A sucuri é venenosa? Não, ela não é venenosa e não é agressiva também. A cobra que não é venenosa é a que tem a cabeça arredondada, não é isso? Não? Em linhas gerais, a arredondada, mas é mais triangular, exatamente, que tem a cabeça das cobras venenosas são mais triangulares, mas a sucuri, por exemplo, ela parece uma cabeça triangular, mas não é venenosa. Enorme essa sucuri? Onde essa aí devia ter uns 4 metros e meio, isso foi no Pantanal do Puconé, no norte eu não estava lá, e esse aqui é um dos filhotinhos. Você já foi picado mordido por algum animal? Já foi picado? Já pegou alguma febre amarela, uma coisa assim? Olha, eu costumo me cuidar bem, tomar muitos cuidados. Eu já tive alguns acidentezinhos, mas nada muito graves. Uma vez tomei 2 mordidas de um tubarão, só que foi no pé de pato, e depois ele mordeu meu braço, mas eu estava com uma luva de aço, né, de proteção. Cobra nunca tive, já tive muitas expedições onde se encontra cobras venenosas, já vi cascavel, jararacuçu, jararaca, muitas e muitas vezes nunca morderam, coral, nunca morderam. E já tive acidentes pequenininhos, uma vez um badejo, que é um peixe grande, mordeu a minha mão, uma vez um polvo, me deu uma mordida, isso é coisa boba. E uma vez um peixe cirurgião, que é um peixe que tem um ferrão muito afiado. Esse é um tipo de lagarto do Pantanal que chama víbora. Chama víbora? Chama víbora. Você parece uma cobra, é isso? Eu não sei de onde veio o nome, não. Mas é um nome local lá. Mas e aí? Então, esse peixe cirurgião, ele chama cirurgião porque a cauda dele é tão afiada quanto um bisturi. Eu tava filmando deles à noite, eu tava meio bobo com a luz, e eu fui mexendo assim na luz para mudar o ângulo, e ele se assustou e virou. E quando ele virou, ele bateu assim aquele ferrão no meu dedo. E machucou bastante, né? Porque descolou aqui. Você tem uma cicatrizinha aqui? Tem mesmo. Pequena. Não dá pra ver. Mas é que descolou esse pedaço do dedo assim, pra fora, e devagar começou a sangrar muito. Tava à noite num lugar cheio de tubarão na Austrália. E sangue atrai eles. Então eu tinha que segurar o dedo, eu queria continuar a cena e vendo tubarão. À noite dá muito mais medo de mergulhar? Não, olha, eu me sinto tão à vontade no mar, que o mar é muito acolhedor. Eu queria dizer pra você, eu acho que você
A natureza gosta de você porque você gosta muito dela. Existe essa correlação, Olha, eu gostaria que fosse sempre assim, mas eu acho que não. Acho que isso existe também e tal, mas eu acho que é uma coisa um pouco menos mística e um pouco mais técnica. À medida que você respeita a natureza e que você sabe, por exemplo, segue as regras, você evita acidentes. Por exemplo, uma moreia, é um animal que muita gente tem medo. A moreia ela fica guardando uma posição na frente da toca dela. Se você puser sua mão assim na cara dela, ela vai entrar para a toca. Se você puser o dedo assim, meio centímetro para dentro da toca, ela morde. Então não tem mais como recuar. Não é aquela venenosa. Ela também não é venenosa, existe acreditam que ela é venenosa porque ela não escova o dente, como nenhum animal. Então ela tem muita resto de carne, de peixe que ela comeu que vão apodrecendo na boca dela, cheio de bactéria. Então quando ela morde, infecciona muito, as pessoas têm uma febre e acham que é veneno, mas ela não produz nenhum tipo de veneno. Outra coisa que muita gente acredita é que ela é uma cobra, ela não é uma cobra, ela é um peixe. Então essa história da mulher, se você não colocar a mão dentro da toca dela, ela não te morde, não morde mesmo. Então dá para, conhecendo, esse é um dos exemplos, conhecendo os animais marinhos, conhecendo o mar, você evita de colocar em situações que eles possam atacar. Porque na verdade o animal marinho não ataca, ele se defende. Então cabe a você não agredi-lo para... E isso vale não só para o mar, como para a terra também? Em regras gerais, sim. Em regras gerais, sim. Você pode, por acidente, estar andando no mar, pisa numa cobra, ela vai lá e morde para se defender, né? Isso pode acontecer. Eu não sei... Qual é o lugar que mais te impressionou até hoje? No mar ou em terra? Onde esteja. Tem vários, viu, é difícil. Sempre que eu falo, eu fico sem Tem alguns, o Pantanal é um deles, com certeza. As Ilhas Galápagos. Como fundo do mar, um lugar chamado Papua Nova Guiné. Nova Guiné. Outro dia veio um e-mail de Papua Nova Guiné pra cá. Puxa, que legal. Olha, tem brasileiro lá. Um brasileiro lá? Tem brasileiro lá. Eu não vi nenhum. E todo mundo olhava no Brasil, eles achavam... programa. Uma vez eu deixei um boneco dos Santos numa tribo isolada de Papua Nova Guiné, meu bonequinho da sorte. Você anda contente com o seu time, não? Na verdade, não. Não? Você gostou da contratação do Edmundo, que agora é da seleção? Adorei a contratação do Edmundo, acho que no Santos ele está jogando muito bem, mas tá confusa a coisa lá, né? E o Caio precisava sair do banco, né? O Caio esteve aqui... Pois é, eu gosto do Caio, mas tem ele, tem o Dodô disputando uma posição. Acho que tem um pouco de estrelismo nesse time do Santos também. O Edmundo acho que é um cara que tá jogando legal, fui para um jogo dele na Vila, dia de chuva, vi ele correndo, sujando o calção, falei, não, ele tá jogando legal. Mas acho que tá com algum problema interno lá dentro que eu não sei qual é. Que não era um time para sair sofrendo, quase desclassificado, com os jogadores que tinha, chegou a estar na ponta da tabela, primeiro, segundo e tal. Não vamos falar de times que são mal. Não, mas só eu sou por Santos, não vou nem falar de isso, então eu vou evitar a provocação, meu sócio, uma produtora corintiana, deixa o Ricardo me falar. Olá, você tem namorada? Atualmente sim. Porque deve ser muito difícil namorar você, não é? A menos que a namorada viaje com você. Pois é, eu namorei por 2 anos e meio, uma jornalista que viajava comigo e tal, e a minha namorada atual também em breve deve começar a viajar. A gente viaja por lazer e tal. Mas... Não pro trabalho. E quando você sai com passagem de ida e volta ou você fica sem saber quanto tempo leva? Não, normalmente as coisas são... já Capivara. No Capivara foi... Você tem coisa da onça. Cadê a onça é um pouquinho antes dessa cena, vai vir. A onça estava perseguindo a capivara. É que a gente edita de uma forma que é suspense. Agora a onça está se aproximando. Linda, que sorte pegar essa imagem. Natureza é isso aí, pegou o jacaré. Isso às vezes é sorte, às vezes é espera. Eu sou um dia de pura sorte. Né? E a belíssima imagem aí que o Haroldo também foi feliz de estar pronto no barco. Eu tive a sorte de ver. Que tamanho é uma onça? Comparado assim, comigo? Eu não sei, o rosto dela é maior que o rosto de uma pessoa, né? As patas são grandes, assim, mas é difícil dar uma noção de tamanho. Eu sei que, assim, eu já vi leões na África a uma distância relativamente perto, já vi tubarões no fundo do mar, já vi até uma pantera negra uma vez na Costa Rica, mas é linda, mas nenhum animal que eu vi na minha vida tem tanto poder quanto a onça. É uma coisa, não é à toa que vem toda aquela coisa da mitologia indígena,
Senhor das Noites, Senhor das Águas, ligação sobrenatural. Mesmo, é isso? Por causa do olhar e por causa da força. Assim, comparativamente, ela era quase do mesmo tamanho que o jacaré. E ela pegou ele, assim, pelo pescoço, arrancou da água, sei lá, como se eu pegasse um gatinho na mão e tirasse da água. Com uma facilidade, poder mesmo, muscular. É uma coisa... Eu pego um bicho quase do seu tamanho e arranca ele assim pra fora. De onde você tira a força pra isso? Onde está mais perigoso? Outro dia o Rubinho Barrichello outro dia disse que tinha mais medo de dirigir na Consolação em dia de chuva do que qualquer pista de qualquer autódromo do mundo. Eu tenho mais medo de andar à noite em São Paulo do que de andar em qualquer outro lugar do mundo. Ou de mergulhar em qualquer lugar do mundo, né? Isso é infelizmente, que passou dos limites, né? Hoje a gente está numa guerra civil. Eu passei, todo mundo passou por situações assim, né? Eu passei por uma há 2 anos atrás, onde uma pessoa absolutamente alterada por crack, provavelmente, tremia com uma pistola automática aqui na minha cabeça e falando, vou te matar, e do jeito que a mão dele tremia, ele vai me matar e nem vai saber que matou. Então volta aquela pergunta que você perguntou, o que é a morte? Porque a morte é continuação, é parte da vida. É horrível você ter uma morte estúpida dessa para uma pessoa que nem sabia o que estava fazendo, estava totalmente fora de si e te mata com um tiro bobo. Agora, se você morrer realizando seu sonho, fazendo uma coisa que você é apaixonado e tal... É um jeito melhor de partir. É um jeito melhor de partir, né? Olha, hoje como programa especial, eu vou fazer um bate-bola com o Lawrence. Parcialmente inspirado no que eu fiz por Valdemar Niklevich lá na Rede TV. Esportista por esportista, vamos lá. É jogo rápido, hein? No fundo do mar sou. Parte dele. Em minha casa me sinto. Com vontade de partir. Um medo. A morte também. E um alívio. Não tem, sim, um alívio. Um sonho. Um sonho, só que impossível de se realizar, e ir pra Lua. Um outro é ver o Santos campeão de novo. Então quase um desafio. O desafio é sempre o próximo trabalho, né? Sempre tem um trabalho, uma nova expedição, é sempre um desafio, conseguir uma determinada imagem. Um voto. Um voto se diz em termos de política? Um voto. Não passa nada aqui pra saber. E um veto. A veto é a corrupção, a situação, né, triste que a gente está vendo na política, principalmente paulistana, né? É o Brasil inteiro, mas essa coisa toda está acontecendo, tal, principalmente na Câmara dos Vereadores e tantos escândalos. É um veto à corrupção em geral. E Lawrence Waba por Lawrence Waba. Waba, eu ia falar. Waba. Eu sou uma pessoa feliz, acho, né? Eu tenho uma profissão que eu sempre sonhei e sou um cara feliz. Faço o que eu gosto e quero continuar fazendo isso para sempre. Obrigada, viu? Obrigado pela entrevista. Boa noite para você em casa. Agradeço a audiência. Espero que você tenha curtido como eu. Adorei, aprendi tanta coisa hoje. E sempre que quiser, mande a sua sugestão e perguntas para tvgabi@uol.com.br e até a próxima.